Alô, alô, gente boa de Deus. Que Deus te abençoe. Nós continuamos aqui juntos, crescendo, andando com Jesus nas páginas do Evangelho e da vida. Estamos em Mateus, no capítulo 9, do verso 18 ao verso 26. Mateus 9, de 18 a 26. Mas, como eu tenho feito com certa regularidade, especialmente depois do capítulo 7, quando a gente iniciou o capítulo 8, e iniciamos o episódio da libertação dos dois endemoninhados gerazenos ou gadarenos em Mateus, que em Marcos tem um protagonismo especial de um deles, a quem eu chamei de o louco da montanha. E nós saímos, portanto, eu pedi licença a vocês para a gente ir e trabalhar com o ambiente descrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que era muito mais minucioso, embora fosse a mesma narrativa. Eu já fiz isso desde então em algumas ocasiões e hoje vou fazer mais uma vez. Pedir que você volte comigo para Marcos 5, porque na sequência o que acontece é o seguinte: na sequência da libertação do louco da montanha, do endemoninhado Gerazeno, o que aconteceu é que eles foram para o outro lado, e na narrativa de Marcos, isso aqui se emenda com o pedido do chefe da sinagoga, chamado Jairo, para que fosse ressuscitar a filha dele. No texto de Mateus 9, 18, ele chega e diz: vem, ressuscita minha filha. Ora, tira minha filha da morte, porque a garota já tinha sido dada como morta. Aqui em Marcos, ela está morrendo. No texto de Mateus que a gente viu, tem algumas interpolações narrativas. Depois que Jesus volta da terra dos Gerazenos e da libertação do louco da montanha, aí a gente tem a chegada em Cafarnaum, o paralítico de Cafarnaum, a vocação de Mateus, a festa de Mateus, os diálogos todos que a gente viu aqui, e ontem o jejum dos discípulos de João Batista e dos fariseus, que você ficou aqui comigo 1h15, 1h30 falando a respeito disso. Aqui no texto de Mateus, no capítulo 9, do verso 18, se diz: enquanto estas coisas lhes dizia, ou seja, que ninguém põe pano novo em vestes velhas, ou ninguém pega um pano, um vinho novo e põe num odre velho. Eu expliquei o que era o odre, expliquei o elemento cultural imediato todo no dia de ontem, com as aplicações. Uma vez que a gente deixa isso, no verso 17, começa com o seguinte, verso 18 de Mateus 9: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo. Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. E aí vem a narrativa da mulher do fluxo hemorrágico, da mulher que menstruava ininterruptamente há 12 anos. Isso aqui na sequência de Mateus, capítulo 9. Já o que você encontra em Marcos 5 é algo que não tem a interpolação da conversão de Mateus, o banquete que ele deu, o diálogo com os fariseus e com os discípulos de João Batista, a parábola do pano novo em veste velha, do vinho novo em odres velhos. Não tem. Não naquela sequência. E em Marcos, a sequência está diametralmente estabelecida, de maneira direta,
que é o seguinte: ele liberta o endemoniado, o louco da montanha, atravessa para o outro lago, o Mar da Galileia, chega em Cafarnaum, e quando ele chega em Cafarnaum, você lê isso em Marcos, no capítulo 5, no verso 21, e onde se diz o seguinte: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado do Mar da Galileia, para Cafarnaum, afluiu para ele grande multidão. Foi quando aconteceu a história da libertação do paralítico e tudo mais, a vocação de Mateus, o grande banquete, o convite que ele fez a todos os publicanos, pecadores e pessoas semelhantes a ele na região, a provocação dos fariseus, depois a perplexidade dos discípulos de João, a parábola do pano novo em veste velha e vinho novo em odres velhos, tudo isso que a gente viu ontem. Mas aqui em Marcos, Jesus vem do endemoninhado, do homem, do louco da montanha, atravessa e dá de cara, quando ele chega do lado de lá em Cafarnaum, ele dá de cara com o chefe da sinagoga. Em Mateus você tem aquela interpolação, Mateus, a festa noturna, o diálogo com aqueles indivíduos conforme a gente viu ontem, para então chegar o chefe da sinagoga. Tem um interregno aí de horas, ou quase que de um dia, provavelmente, certamente um dia, porque a festa foi à noite, se a gente não levar em consideração interregnos mais longos, se a gente trabalhar com as categorias do veio, chegou e aconteceu isto e aquilo, até ele encontrar o Jairo, o chefe da sinagoga, tem aqueles elementos narrativos que você acompanhou comigo aqui em Mateus, no capítulo 9. Agora, para a gente entender bem o significado desse encontro de Jesus com Jairo, o chefe da sinagoga, eu estou pedindo a você que venha comigo para Marcos 5, que é onde, após a libertação do Gerazeno, do homem louco da montanha e dos cemitérios, com a rejeição daquele povo que perdeu o elemento psicossocial da sua justificativa de pseudo-sanidade, porque alguém era louco em nome deles, e a gente ficou mais de uma semana trabalhando essa questão e aplicando ao nosso cotidiano relacional de todos os dias. Em Marcos, no entanto, ele volta e quando ele chega, ele encontra o chefe da sinagoga. O chefe da sinagoga, diz o verso 22, eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, que em Lucas a gente fica sabendo, na mesma narrativa sinótica, que era o chefe da sinagoga. E em Mateus também diz, chega a ele um chefe, só não se diz de onde nem de quê, da sinagoga. Eis que se aproxima dele um dos principais da sinagoga, o gestor maior da congregação, chamado Jairo. E todo mundo conhecia, por isso é importante mencionar o nome dele. E o Evangelho de Marcos, que é considerado o primeiro texto narrativo, o primeiro texto de reportagem da vida de Jesus, menciona esse nome, Jairo, porque muito provavelmente quando o texto de Marcos foi escrito, 20 anos depois, 25 anos depois, ainda havia uma multidão grande de pessoas vivas na Galileia, que tinham assistido os eventos relacionados a Jesus. Já estavam idosas, mas ainda viviam. Como é que você fica sabendo disso? Você vê em 1 aos Coríntios, no capítulo 15, Paulo dizendo que depois de ressuscitado, especialmente na Galileia, Jesus apareceu
a mais de 500 pessoas de uma vez só. E quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele diz, isso já tem tempo, mas dos quais a maioria vive, sobrevive, até o dia de hoje para dar testemunho. Tinha gente que tinha se tornado longeva como portadora daquele testemunho. Porque os evangelhos, até surgiu o primeiro texto de Marcos, eram todos falados oralmente. E como eu já expliquei diversas vezes, com base em estudos de experts de primeira linha, em aramaico, todas as parábolas de Jesus e as falas de Jesus, transliteradas, transpostas do aramaico para o grego, elas ficam do jeito que a gente encontra na leitura em português. Mas quando você faz a engenharia reversa do texto grego para o aramaico, aí elas se transformam em poesia, com rima, com métrica, e se tornam facílimas de serem guardadas e decoradas como narrativas sinóticas. De modo que todo mundo que tinha assistido contava uma história mais ou menos idêntica. Porque até no aramaico, a facilitação de que Jesus falava com rima, com métrica, com repente, com uma determinada lógica de construção oral, literária, no que ele dizia, de modo que a capacidade de apreensão era muito maior, é o que nos dá a garantia de que mencionar um nome como de Jairo era uma covalidação, dizendo tipo, Jairo pode ainda testemunhar, ou os filhos de Jairo, ou a filha de Jairo, que está viva aí entre vocês, lembra muito bem de tudo. Mas tem um segundo aspecto. Quando eu levo hoje em dia, especialmente nos últimos anos, eu levo pessoas à Galileia, o primeiro lugar para onde eu as levo, chegando na Galileia, de uns 12 anos para cá, antigamente não era assim. Havia a cidade, a localização de Magdala, ou Magadon, ou Magdon, que era a cidade de Maria Magdalena, Maria de Magdala. Magdala significava torre, era um lugar onde tinha uma torre, um farol, para orientar os pescadores ali no Mar da Galileia. Era ali que Maria Madalena vivia. Pois bem, eu já visito o lugar desde a década de 70, tinha só uma pedra com uma menorá. E se sabia que ali tinha sido o lugar da cidadezinha de Maria Madalena, às margens do Mar da Galileia. No entanto, de 2 décadas para cá, houve muitas escavações em volta do Mar da Galileia. Especialmente de 10, 12 anos para cá, em Magdala, ou Magadon, eles desencavaram uma cidade inteira. E uma das coisas mais importantes dessa cidade era a sinagoga da cidade. Porque havia algumas sinagogas na Galileia. E uma das mais importantes de todas, além da sinagoga de Tiberíades, era a sinagoga de Magdala e a sinagoga de Cafarnaum. Mas essa sinagoga de Magdala era muito, muito importante como congregação de judeus e se tornou, na arqueologia contemporânea, muito mais importante ainda, de 10, 12 anos para cá, porque descobriram evidências, preste atenção nisso. Isso não é uma súmula histórica desprezível. Preste atenção nisso, preste atenção nisso. A arqueologia descobriu, pelas datações, pelas evidências, que cerca de 8 anos depois da ressurreição de Jesus, 8 anos, portanto, bem antes do Evangelho de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, naquela sinagoga de Magdala, na terra de Maria Madalena, tanto judeus quanto cristãos
se reuniam juntos, 8 anos depois, na mesma sinagoga de Magdala, para cultuarem a Deus e cultuarem a Jesus como Messias juntos na sinagoga de Madalena, de Magdala, às margens do lago de Genezaré ou do Mar da Galileia. Isso é importante porque nos traz uma amarração histórica de grande significado arqueológico que justifica, inclusive, a razão de alguns nomes aparecerem nessas narrativas dos evangelhos, porque eram pessoas que, ou eles, ou seus filhos, ou seus parentes imediatos ainda estavam vivos. Daí haver a menção deles. Do contrário, não haveria necessidade de mencionar anônimos absolutos que não tiveram nenhuma importância antes e nenhuma importância depois daquela narrativa. A menos que o nome deles covalidasse, o nome deles evocasse memórias de gente viva que pudesse dar esse testemunho. Isso é opinião absolutamente minha. Eu nunca ouvi isso em lugar nenhum, mas é uma convicção. Eu creio que de natureza científica, arqueológica, textual e de lógica histórica, de certa forma imbatível, que eu estou oferecendo a vocês como evidência desse aconchego histórico e dessa proximidade. Pois bem, aqui está Jairo mencionado como chefe da sinagoga. Você veja que em Mateus, que é mais distante do que Marcos, dos episódios originais, se diz apenas um chefe. Porque Mateus já vem depois, talvez já sem as mesmas testemunhas, mas para Marcos ainda havia muita gente viva que podia covalidar, que podia representar, que podia rememorizar, que podia testemunhar e de maneira apoiadora a narrativa que Marcos estava trazendo no primeiro evangelho escrito. Então chega-se a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostra-se aos pés de Jesus. Isso é uma blasfêmia. O cara é chefe da sinagoga dos judeus. É o representante do judaísmo na Galileia, em Cafarnaum. É uma figura eminente, conhecida por todos. Ele vem assistindo tudo que Jesus vem fazendo. Curas, libertações de todo tipo de doenças, enfermidades, toda natureza de moléstias, das físicas às mentais, espirituais e de todos os outros níveis de perturbação, turbulência, enfermização, paralisia, lepras. Tudo que você possa imaginar aconteceu em Cafarnaum. Até gente que teve os membros acrescidos. Eu já ouvi muita gente dizendo, eu nunca vi uma narrativa nos evangelhos de alguém que tenha tido membros acrescidos. Você encontra gente toda enquirquilhada, como era o caso do paralítico, sobre o qual eu falei uma semana, que foi todo desenquirquilhado no milagre imediato. O texto diz imediatamente. Foi na hora, isso não acontece. Mas em Mateus, numa das narrativas de uma sucessão de curas, o texto grego nos dá a entender que uma daquelas curas era uma cura de acréscimo de membros. Acréscimo de membros. O membro cresceu, o membro apareceu. O que não é nada demais para quem ressuscitou gente podre de 4 dias dentre os mortos. É só a falácia da incredulidade de alguns evangélicos que resolveram se tornar ateus e que ficaram há 10, 12 anos atrás com esse tipo de argumentozinho na internet que foi todo esmagado como quem pisa numa barata. Eu pelo menos fiz isso e nunca mais ouvi falar no assunto. Pois bem, está aqui o Jairo, de joelhos, cometendo essa heresia.
Essa é a primeira heresia, é a de Jairo. O líder da sinagoga se ajoelhando, um judeu não se ajoelhava para ninguém, nem para o sumo sacerdote, nem no dia do Yom Kippur, nem em lugar nenhum. Esse tipo de reverência era exclusiva para Yahvé, para Deus, como culto absoluto do monoteísmo radical, ao único Deus. Está aqui o chefe da sinagoga cometendo essa blasfêmia, essa heresia, prostrando-se aos pés de Jesus. Para você que nasceu cristão e que se ajoelha na presença, inclusive, de estátuas de gesso, de pau, de pedra, de qualquer um, em qualquer lugar, essa cultura ajoelhante, essa cultura supersticiosa, fetichista, esse pôr-se de joelho é quase natural. Tem gente que beija o pé da mulher do pastor, tem gente que se ajoelha diante de pastor, salafrário, canalha, cretino e safado. Tem gente que diz, eu não vou sair daqui porque se ele deixar de estender a mão e me dar cobertura, a maldição virá sobre mim. Isso é porque nós somos todos pagãos, a maioria absoluta dos crentes, inclusive, são os mais pagãos de todos. Mas aqui nos dias de Jesus isso não existia. Não existia em Israel de alguém que tivesse consciência de Deus se ajoelhar diante de absolutamente ninguém, nem de anjo. E os que, vendo anjos, tentaram se ajoelhar, os próprios anjos os colocaram de pé, dizendo, fica em pé, eu sou teu irmão, eu sou conservo teu, eu só fui enviado para uma missão, mas eu sou uma criatura como você, adora a Deus. Isso se repete 3, 4 vezes no ambiente do Novo Testamento, adora a Deus. Mas está aqui Jairo de joelhos diante de Jesus, o adorando. E Jesus não disse, fica em pé, adora a Deus, nem nada. Jesus deixou. Ele estava de joelho diante da pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, com a motivação certa, com o clamor certo. Era verdade, Jesus acolheu a necessidade dele quebrantada como algo absolutamente admissível e aquele ajoelhamento quebrantado como natural. Foi assim que Jesus tratou. Foi com essa megalomania divina que Jesus se tratou, tratou a ele, tratou a circunstância, a cenografia. Isso era cabível em Israel se alguém se ajoelhasse diante de Deus. Portanto, tem uma protoconfissão da divindade de Jesus na inferência do Evangelho. Todas as vezes que alguém vem e diante de Jesus se ajoelha e Jesus permite a adoração, consente com ela. Há um amém assertivo de consentimento e de abraço no gesto de Jesus. Está aqui Jairo, curvado diante dele. Jesus vendo-o prostrar-se aos seus pés e viu também que ele chega e insistentemente lhe suplica. Marcos 5, 22, 23. E lhe suplica dizendo, minha filhinha está à morte. Em Mateus ele diz, morreu. Aqui diz, está à morte. Tanto faz como tanto fez. O prognóstico estava posto, ou o diagnóstico, se fosse o caso, estava dado, e a morte era certa. Por isso ele suplica e diz, vem, impõe as tuas mãos na cabeça da minha filha e a chama de volta.
e ela será salva e viverá. E o texto, no verso 24 de Marcos 5, diz: e Jesus foi com ele. A primeira blasfêmia é essa do chefe da sinagoga, do Jairo, adorando a Jesus. Antes de Concílio de Trento, antes de elaboração dos concílios patrocinados por Constantino, para a fabricação da anatomia de Deus, na Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, antes de toda essa anatomia divina que o cristianismo, de maneira pagã, veio a constituir e não parou de continuar discutindo a fimose de Deus e tudo mais relacionado a detalhamentos da divindade que são pecaminosos. E suas discussões nojentas, porque Jesus mesmo tratou tudo na base da naturalidade inferente e não na necessidade de se sistematizar um conjunto de compreensões sobre quem ele era. Ele era aquilo que as pessoas experimentavam nele. Ele era para as pessoas aquilo que as pessoas experimentavam nele. E ele não queria ser objeto de nenhuma cartilha, de nenhuma catequese cartilhada, para ser decorada por ninguém. Ele queria e quer que a minha compreensão dele decorra da minha experiência de saber quem ele é em mim e para mim. Isso continua em vigência para Jesus até o dia de hoje. De modo que está aqui, a primeira blasfêmia do texto é a do chefe da sinagoga. Blasfêmia acolhida por Jesus como adoração. Adoração silenciosamente abraçada, reverenciada por Deus na reverência de Jairo. E Jesus foi com ele. A segunda blasfêmia, você sabe qual é? Considerando que aqui no texto de Marcos 5, não tem o interregno de Mateus, nem da festa de Mateus, nem do diálogo com os fariseus, nem com os discípulos de João, nem uma noite de interposição. Na narrativa de Marcos, Jesus vem no barco, chega em Cafarnaum, e pode ter acontecido tudo o que Mateus descreve. E Mateus descreve e não exime Jairo da narrativa sequencial. Ele só coloca Mateus, a festa e o diálogo com os fariseus e os discípulos de João Batista no interregno. E logo depois chega o Jairo. Portanto, há, de um modo ou de outro, seja em Marcos, seja em Mateus, uma sequência. E nessa sequência tem uma blasfêmia. Do ponto de vista da religião judaica, do ponto de vista da transgressão à lei de Moisés, do ponto de vista da violação do sistema de purificação religiosa proposto por Moisés no livro de Levíticos, de modo que Jesus, que estava vindo da terra pagã, que tinha se relacionado com um homem que vivia nos cemitérios e que tocara nesse homem, abraçara esse homem, se relacionara com esse homem e com os porqueiros, com os criadores de porcos. Pisou na terra onde os porcos pastavam. Dialogou com os habitantes gerazenos, acostumados a todo tipo de coisas que os judeus chamavam de imundas. E eles criavam porcos porque eles comiam os porcos que eles criavam, o que para os judeus era um absurdo, era gente imunda. Era como estar possesso de um espírito maligno, comer carne de porco para um judeu. De acordo com a dieta do livro de Levíticos. Aí vem Jesus, todo imundo, do ponto de vista da lei de Moisés, do cerimonialismo religioso dos judeus, baseados no Levítico,
e em todos os regimentos de purificação religiosa praticados pelos rabinos e por todos os religiosos e por todos os da sinagoga e por todos os que diziam que criam no Deus e na Torá, no Deus do Velho Testamento, Jesus está em um estado de infração absoluta. Por quê? Porque ele tinha que ter chegado em Cafarnaum e ter dito, olha, deixa eu correr para casa, tomar um banho e me purificar. E cumprir um prazo mínimo de purificação para eu poder voltar para o meio do povo, tocar e ser tocado, tocar e ser tocado, tocar e ser tocado. Porque do contrário, vindo lá da terra da impureza dos porcos, dos suínos, em contato de afago carinhoso com um processo que viveu revolto durante décadas nos cemitérios, pegando carne podre de humanos, eu não posso chegar e tocar em ninguém, senão eu contamino. De acordo com a lei de Moisés, quem quer que eu toque? E quem quer que me toque será contaminado. Então ele tinha se transformado numa espécie de Chernobyl ambulante, do ponto de vista da teologia e da doutrinação judaica, porque ele estava vindo de onde ele estava vindo, porque ele tinha se relacionado com quem ele tinha se relacionado, ele estava absolutamente impuro para tocar e ser tocado, para qualquer convívio social antes de cumprir aquela purificação, aquele rito, com todas aquelas ablações purificatórias. E Jesus não está nem aí. Seja na sequência de Mateus, onde ele vem, encontra Mateus, me segue, à noite está numa festa, não teve tempo de tomar banho, de fazer nada, do jeito que ele veio, ele ficou. As pessoas da antiguidade não andavam tomando banho todo dia, a menos que fossem fariseus religiosos que mergulhavam nos seus tonéis para se purificar todo dia, toda vez que voltavam para casa, antes de qualquer refeição, de qualquer coisa. Mas Jesus não tinha absolutamente nada a ver com isso. Nem tampouco os seus discípulos. Do ponto de vista da utilização abundante da água, conforme os fariseus e alguns outros faziam, Jesus não era um ser higiênico, muito menos os seus discípulos. E mais do que não ser higiênico, ele era um ser que, pela ausência daquela higiene ritual purificatória, era um ser que andava impuro. Tocando em leproso, tocar em leproso te demandava o mesmo tipo de purificação. Ele vai ser tocado por uma mulher com menstruação crônica. A mulher não poderia nunca chegar perto dele e ele teria que parar tudo e se purificar. E ele está vindo da terra da impureza, de uma relação de necrofilia libertadora para com o homem louco de Geresa, na terra dos porqueiros. E, de acordo com a narrativa de Marcos, ele vem de lá e o chefe da sinagoga o adora. Literalmente, Jesus todo emporcalhado pela ambiência dos gerazenos e as ocorrências imediatas. E ele não diz, olha, peraí, deixa que toda a justiça do livro de Levítico se cumpra, eu vou me lavar, eu vou me purificar. Ele nunca tinha feito isso para nada, ele tinha enfiado a mão no peito de um leproso, dizendo, quero, fica limpo, o homem se purificara na hora. Ele tinha encontrado com vários leprosos, com várias pessoas impuras e não tinha cumprido ritual nenhum. Outra vez, ele contraria a lei de Moisés, se deixa adorar e vai com o Jairo. Comete
uma blasfêmia em cima da blasfêmia, comete um pecado do ponto de vista judaico, Jesus é um pecador, transgressor, consciente, lúcido, cínico da lei de Moisés. Porque qualquer um piedoso, fosse um saduceu do templo, um fariseu religioso, ou o essênio cheio de purificação, iria tomar o banho purificador. Mas ele não faz nada disso. Do jeito que ele vem, ele vai. E chega o Jairo, se curva diante do ente que está vindo do cemitério de Geresa, no convívio com os porqueiros, e que aceita a adoração. Se sabe completamente apto, sabe que Deus nele não se contamina, sabe que ele é o incontaminável. Que ele é o Jesus incontaminável. Ele vem da terra da contaminação. Bota o pé em Cafarnaum e o chefe da sinagoga o adora e ele diz, bem é, que assim seja. Não repreende, não diz espera aí, não diz agora não, mais tarde, deixa eu ir tomar um banho e me purificar e você pode voltar. Não, ele vem pronto. Porque ele vem a dizer em Marcos no capítulo 7, e virá a dizer em Mateus várias outras vezes, tanto quanto em Lucas, que não é o que está fora do homem, da mulher, o que contamina o ser humano, mas é o que procede do coração. É o que contamina o ser humano, não é o que eu pego fora, não é a ingestão que eu faço do que quer que seja. Não é o meu apalpar de coisa alguma, nem de ninguém. Não, não é. E não há necessidade de nenhuma dessas coisas. Ele é o mesmo que deu a Pedro, lá em Atos 10, aquela revelação, diante da hesitação de Pedro de ir até a casa do centurião Cornélio, para pregar o evangelho a ele ainda nem sabia, mas Jesus conhecia a hesitação que habitava o coração de Pedro, de modo que dá a ele aquele êxtase quando um lençol é descido dos céus, com todos os animais proibidos na lei de Moisés, todos os que a lei de Moisés diz que um judeu piedoso não poderia comer jamais. Jesus faz descer naquela visão de Atos 10 na cara de Pedro, todo tipo de réptil, de quadrúpede, de animais, de frutos do mar que não se podia comer, de insetos proibidos, de todo tipo. Se diz que é um cardápio de proibições kosher dos judeus. E nenhum judeu podia sequer chegar perto daqueles alimentos. E no êxtase de Pedro, Jesus faz o lençol baixar cheio daquilo tudo. E a ordem do Senhor Jesus para Pedro, lá em Atos 10, é Pedro, mata, porque ainda estava vivo. Mata quadrúpedes, répteis, insetos, frutos do mar, o que você quiser, mata tudo e come. Porque o que Deus santificou, preste atenção, isso tem a ver com gente. No ambiente de Atos 10 seria aplicado ao centurião Cornélio, que morava em Cesareia, lugar de profunda devassidão pagã e romana. Era uma instrução para que Pedro não rejeitasse. E na visão se diz, pega esses animais, qualquer um deles, o mais estapafúrdio, mata e come, porque está tudo liberado, está tudo santificado. O que Deus santificou, seja comida, seja bebida, seja ser humano, seja a natureza, seja o que seja, toda a criação
Tudo aquilo que foi criado por Deus, não consideres comum, nem imundo, nem impuro, jamais. Tudo aquilo e todo aquele que foi criado por Deus, não considere nem comum, nem imundo, jamais. É tudo apto para comer, para beber, para se relacionar, para tocar e ser tocado, para o convívio. Em Cristo Jesus, todo esse apartheid de qualquer natureza, toda essa dieta kosher, todo esse adventismo de proibição alimentar é suspensa. E para Jesus tudo está liberado. Você pode ser vegano, vegetariano ou carnívoro. Você tem que ter ações de graça. O mais, você escolhe o tipo de comida que você quer comer de acordo com os benefícios que você constate para a sua saúde e para a sua adaptação pessoal. Mas não tem nada a ver com proibição religiosa, não tem nada a ver com designação de que se comer isso se torna, diante de Deus, impuro. Como entre nós os judeus continuam a ensinar, os adventistas e outros grupos e seitas semelhantes fazem do mesmo modo. Mas no Evangelho não, para Jesus não. Para Jesus isso é abominação. Pedro pode comer de tudo, pode tocar em todos, pode abraçar todo mundo, mas Pedro demorou a entender isso. Lá em Gálatas, no capítulo 2, a gente vê Paulo se levantar e literalmente passar a pior bronca do mundo em Pedro e Barnabé, que estavam lá com ele, no meio dos gentios, comendo, bebendo, se refastelando de tudo o que um pagão comia numa cultura pagã, com toda alegria e felicidade, até chegarem alguns presbíteros de Tiago descendo da igreja de Jerusalém. E aí Pedro e Barnabé mudaram de atitude, caíram numa hipocrisia kosher. Só foi chegar aquele grupinho. Aí ofereceram alguma coisa para eles beberem. Não, desculpa. A gente não toca nisso, não bebe isso. Estavam tomando todas até eles chegarem. Chega alguém e oferece algo para comer, ou uma sopa com marisco para tomar. Não, isso a gente não come. Só porque chegaram os judeus de Jerusalém, os adventistas do 7º dia da dieta kosher, do livro de Levítico. E aí eles não comiam nada. Pedro e Barnabé, Paulo disse que ficou com raiva. Ficou profundamente tomado de ira ao ver que Pedro e Barnabé tinham caído em estado de dissimulação para obedecerem os rigorismos judaico-cristãos da igreja de Jerusalém, que era um híbrido, que não era nem plenamente judaica e nem plenamente e libertamente cristã. Ficou no meio do caminho, como em geral os evangélicos estão cada vez mais, até nos dias de hoje. Não tem a liberdade do evangelho de Cristo e nem a obediência legalista do judaísmo absoluto. Então aí são esses híbridos do meio, infelizes pra caramba. Você está me ouvindo? Está prestando atenção no que eu estou dizendo? Pois bem, voltemos aqui para Jesus. Ele pratica, nesse encontro com Jairo, e no que vem a seguir, toda a sorte de impurezas do ponto de vista de um judeu. Primeiro é o pecado de aceitar a adoração e não repreender o chefe da sinagoga. Segundo, não dá um intervalo para ir fazer um banho de purificação, para ficar adequado, de acordo com a lei de Moisés, para lidar com as pessoas, purificadamente. E ele não está nem aí. Segundo, o homem diz, vem na minha casa. Ele diz, eu vou. Não podia entrar na casa de ninguém, ia levar o cobalto da impureza levítica para dentro da casa dos outros. Ele não poderia ter feito isso do ponto de vista da obediência estrita à lei de Moisés. Era transgressão o que ele estava praticando. E aí ele segue.
E o verso 24 diz: grande multidão o seguia, comprimindo, olha só, todo mundo pegando nele, tocando nele. E aí aconteceu que uma certa mulher, que há 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia crônica, de uma menstruação ininterrupta que sangrava de dia e de noite, naquele tempo não havia absorvente, nada disso. A mulher tinha que usar um pano que ia ficando empapado. Ela tinha que trocar aquele pano muitas vezes por dia e ninguém chegava perto dela, porque ela era considerada um ente permanentemente imundo. A hemorragia era crônica. A lei de Moisés não fazia previsão de purificação para ninguém assim, exceto praticamente não parar de se lavar de dia e de noite e ficar distante de todo mundo, não tocar e não ser tocada. Mas essa mulher se disfarça. Cobre a cabeça, cobre a cara, cobre o corpo, se cobre toda, vem por trás, para ninguém perceber. Aproveita uma hora que tem uma multidão em estado de frenesi, pegando nele, comprimindo, todos tocando nele, e ela vem e toca na orla das suas vestes. Tão discreta ela é, tão habituada ela está com o fato de que ela é uma pessoa considerada impura, imunda, nojenta, que ela não ousa nem tocar no corpo, ela pega na aba da veste por trás, no pano. E na hora que ela faz isso aqui, imediatamente a sua cirurgia, a sua hemorragia estanca. Para! Ela sente, ela constata que a hemorragia parou. Ela fica tremendo toda e Jesus sente algo estranho. É quando ele pergunta: quem me tocou? E Pedro diz: que pergunta é essa? Todo mundo está te tocando, como é que tu perguntas quem me tocou? Todos estão te tocando. Jesus disse: não, alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Mas sobre isso nós vamos falar amanhã. Eu estou apenas fazendo uma introdução a essa automarginalização na qual Jesus se coloca em relação à lei de Moisés. Aos cerimonialismos, tanto quanto às leis pétreas da Constituição mosaica. Como em João 8, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres adúlteras sejam apedrejadas. Jesus disse: quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. E relativiza muitas vezes muitas coisas, relativiza o tempo todo. Assim como relativiza o sábado, que é lei pétrea da Constituição mosaica. Come, bebe, se confraterniza, cura, faz ações, viaja em dia de sábado, transgride todas as quilometragens mínimas estabelecidas pelo rabinato para que alguém praticasse movimento em dia de sábado. É um transgressor contínuo. E em relação a isso aqui, chega a ser nojento do ponto de vista de um judeu que ficasse sabendo: esse cara está vindo do cemitério de Geresa e de Gadara. Estava abraçado com o possesso que viveu pegando em corpos podres. Se confraternizou com gente que come carne de porco de dia e de noite. Ainda libertou o endemoniado, permitindo que os espíritos fossem para os porcos. E diante dessa cenografia de impureza toda, ele vem, entra num barco, chega aqui e diz: pode me adorar e eu vou para a tua casa assim curar tua filha. Agora, preste atenção. Eu sei que eu estou lidando com um monte de gente confusa. Essa confusão não existia na cabeça de cristãos há 50 anos.
Não existia há 70 anos. Os cristãos eram muito mais definidos há 70, 60, 50 anos atrás do que hoje em dia. Não tinha culto à bandeira de Israel, nem culto ao Estado de Israel, nem essa adoração renovada à lei de Moisés, nem o culto que a gente vê as pessoas querendo informação de rabinos de Israel mais do que de qualquer sábio do Evangelho. Tudo isso que veio acontecendo depois, e essa volta ao Velho Testamento, é um retorno, é um abandono. Como aconteceu no caso da Epístola aos Hebreus, ela foi escrita porque cristãos tinham voltado à velha aliança. Estavam pisando no sangue da aliança, pisando no sangue da cruz, crucificando Jesus uma segunda vez, porque Jesus morreu para liquidar todo esse escrito de dívida que havia contra nós, como Paulo diz em Colossenses 2, para rasgar tudo isso e para nos colocar livres para viver. Pedro mata e come qualquer coisa. O que Deus santificou, não consideres como imundo. O mundo inteiro está limpo e purificado se tu olhares para todas as coisas com um olhar de gratidão, de ações de graças, de reconhecimento de que tudo que existe tem um Criador, é criação, é criatura. E tudo que Deus criou é bom. Não rejeites nada. É o que Jesus ensina, é o que Jesus pratica, é o que Jesus diz. Como você lê aqui Marcos 7, explicitamente, mais adiante. Exatamente nessa temática. E é aqui que eu quero ficar, porque o tempo vai já acabar. Eu quero ficar dizendo a você o seguinte, é que o verdadeiro, o genuíno Evangelho de Jesus nos coloca num chão de liberdades, onde a gente pode transitar de qualquer lugar para qualquer lugar. De qualquer pessoa para qualquer pessoa. Em qualquer dia para qualquer coisa. Não aceite, em nome de Jesus, fique irado como Paulo ficou com Pedro e com Barnabé lá na Galácia. Se chega alguém com dissimulaçõezinhas dizendo a você, não, isso não, aquilo não pode, como Paulo escreveu aos Colossenses. O falso ascetismo, que são esses que dizem, não toques nisto, não pegues aquilo, não bebas aquilo outro, não olhes para isto. Paulo diz, porque estas coisas têm apenas aparência de humildade, de santidade, mas não têm de fato nenhum valor real. Muito menos contra a sensualidade e as pulsões do coração. Ao contrário, quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. O ensino do Evangelho também é este. Quanto mais você tenta se purificar de fora para dentro, mais você desenvolve compulsões pecaminosas de dentro para fora. E é isso que você precisa aprender hoje, porque isso tem um poder de libertação mental, psicológica, espiritual, comportamental, relacional, social, indescritíveis. Depois que essa compreensão entra na gente, não existe mais nenhum Cornélio impuro. Não existe mais nenhum alimento que não possa ser comido. Nenhum. Nem o sangue, nem coisa alguma. Depois que você alcança esse entendimento, essa compreensão, não há nenhum lugar proibido. Nem o inferno. Pois as portas do inferno não me aguentarão. Eu entro até no inferno e do inferno saio, tão limpo quanto entrei. Nem no inferninho, nem no banquete,
nem no convívio com ninguém. É por isso que a religião tem tanto problema com o Evangelho de Jesus, puro e simples, porque ele acaba com a religião, com as suas purificações, com os seus ritos, com as suas imposições, com as suas santificações exteriores, com os seus banhos, com os seus dias e os seus aprazamentos purificatórios. Acaba com isso tudo. Se torna patético. É por isso que tem também muita gente que não aceitaria dialogar comigo em público, para o mundo inteiro ver, sobre esse assunto baseado em Jesus e que se diz cristão, porque não aguentaria o meu caterpillar do Evangelho, queria passar por cima deles. Aí ficam dizendo que eu sou herói, herege, que eu sou uma pessoa perigosa, isso e aquilo, é porque não suportam a causticidade da verdade do Evangelho, conforme o entendimento simples praticado por Jesus. Agora, isso é aturdidor para um religioso que não tenha tido a pré-conversão de Jairo, que pelo menos pela angústia da paternidade solidária para com a filha morrente, se curvou diante de Jesus e pediu a Jesus, não importando de onde ele estivesse vindo, que entrasse na sua casa para curar a sua filha. Que entrasse na sua casa para levantar a sua filha. Eu espero de todo o meu coração que essa palavra que eu disse aqui a você tenha entrado em você. Que nunca mais ninguém consiga, com qualquer que seja a natureza dissimuladora, levar você em qualquer direção. Eu estou vendo vocês aí beberem a largos sorvos ensinamentos judaico-adventistas proibitivos de tudo, elegerem mestres sem nem saberem o que estão fazendo, e bebendo de glute-glute, loucuras que foram riscadas, rasgadas por Jesus na cruz para sempre, está pago e consumado. Ninguém é mais impuro. Pode se aproximar de quem você queira. Pode entrar no inferno e sair. Pode. Em Cristo Jesus, eu sou como Cristo Jesus. Estou limpo como Cristo Jesus. Estou livre como Cristo Jesus. E vivo e sou chamado a viver com esse mesmo protagonismo de liberdade de Cristo Jesus, o meu Senhor. Agora, saia da dissimulação, abra os olhos, enxergue, pelo amor de Deus. Para bom entendedor, um pingo é letra. Pegue o que eu estou dizendo como princípio e saia aplicando por aí, que você vai ver que o mundo vai deixando de ser um lugar impuro e vai se tornando um cosmos de criação. E a sociedade, com todas as contradições humanas, passa a ser, todavia, no entanto, aquele ambiente acerca do qual se diz que Deus amou o mundo, sociedade humana, de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu não tenho é que amar as coisas da perversidade do mundo, a maldade, a ira, a malandragem, a dissimulação, a hipocrisia, a infidelidade, as dissimulações, as fachadas, as gritarias, as mentiras. Essas coisas que caracterizam o mundo, a infidelidade crônica, esse estado de entapumamento, aonde eu me escondo e só boto as mãos manipuladoras para fora, para que ninguém veja de fato quem eu sou. Em Cristo Jesus isso está tudo denunciado, ao mesmo tempo em que a vida está aberta
e eu estou purificado para vivê-la em todas as dimensões. Se eu estou em Cristo Jesus, como Paulo diz a Pedro, a Barnabé e a todos os discípulos da Galácia, em Gálatas, no capítulo 5, versos 1 e 2, foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em nenhuma natureza ou forma de jugo de escravidão de nenhum modo. Por outro lado, ele diz no verso 11 de Gálatas 5, nem tampouco vos entregueis à libertinagem. Ou seja, não é calça de veludo ou bunda de fora. Não é nem não toques, não pegues, não bebas, não olhes, não vais, não pises. Está tudo liberado. Mas não para eu praticar a maldade, a libertinagem, a infidelidade, a traição, a maldade, a malícia. Isso está tudo dia a dia, crescentemente vetado no meu coração, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque à medida em que eu entendo, a minha consciência se dilata. E à medida em que ela se dilata, eu sou banhado de graça. E tanto mais quanto eu seja banhado de graça, mais em estado de liberdade purificada, eu caminho o tempo todo e ando sem nenhuma culpa de nenhuma natureza. Ninguém me suja, ninguém me impregna, ninguém me contamina, ninguém faz mal a mim. Ninguém, as energias caem todas ruins por terra. Eu entro e saio do próprio inferno. E entro e estou na presença de Deus, eu entro no inferno cheio de Deus e saio do inferno cheio de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra esses que andam comigo. É o que ensina Jesus. E eu te peço, ó Pai, que essa palavra que eu falei como uma introdução fundamental, essencial para a libertação das nossas consciências, conforme a prática de Jesus no Evangelho, chegue à mente e ao coração de cada pessoa que me viu, que está me vendo, que vai me ver e ouvir. E que eles entendam, que eles compreendam, e que eles fiquem livres, e que a existência se dilate, porque foi para a liberdade que tu, Jesus, nos libertaste. Ajuda-nos a não nos colocarmos de novo sobre nenhuma natureza de jugo, de servidão, de escravidão, de proibição, de hermetismos, de isolamentos presunçosos, de apartheids, de santarados. Salva-nos disso tudo, para que a gente viva a liberdade de Cristo Jesus, para que a gente não faça de nenhuma geografia do sagrado ou geografia do profano. Em Cristo Jesus não tem sagrado nem profano. Em Cristo Jesus, todo profano é sacralizado, onde eu boto a planta dos meus pés com alegria e fé. E todo sagrado é naturalizado, porque não existe sagrado, só existe aquilo que é praticado com gratidão limpa na tua presença. É o que eu te peço que cada um entenda, e entenda mesmo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.